A volta de Jesus está próxima, meus amigos, é isso mesmo. O Jorge Jesus pode ser o novo treinador do Flamengo, inclusive o Benja já garantiu lá no programa dele, que sim, o Jorge Jesus falou que volta se o Flamengo fizer a proposta. Absoluta. Se ligar, fala Jesus volta, Jesus volta. O Jorge Jesus falou sobre isso. O presidente falou comigo. E até o Marcos Braz explicou a última negociação, o quanto foi complicada. Jorge, você vai voltar pro Brasil? Eu vou te mostrar tudo isso aqui no vídeo de hoje, mas antes, é claro, eu quero te pedir aquela gentileza. Você já tá inscrito aqui no canal? Se você não tá, para tudo agora, se inscreve aqui no canal pra apoiar o nosso trabalho e assim, é claro, você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa fiada e vamos lá, roda a vinheta. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui, esse humilde espaço que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai falar sobre a volta do Jorge Jesus pro Flamengo. Pois é, meu amigo, olha só, depois de demitir o Vitor Pereira, que inclusive eu não posso nem falar que a gente deu o furo aqui no canal, já que essa notícia era um queijo suíço, né? Todo mundo sabia que ia acontecer. Mas depois da demissão do Vitor Pereira, o Flamengo precisa correr e já escolheu um novo treinador. O nome principal aí do Flamengo, que a torcida, que a diretoria concorda, que até parte da imprensa tá a favor dessa volta, é claro, o do Jorge Jesus. Inclusive, o Rodolfo Landim já avisou pro Marcos Braz que pode sim intensificar as conversas, porque o Landim se adiantou, falou, vai que eu chamo o Jorge Jesus e ele de repente é chamado pela seleção. Foi lá, consultou a CBF garantiu, não, no momento o Jorge Jesus não é prioridade. Por isso então o Landim disse ao Marcos Braz, pode intensificar as conversas, mas elas estão mesmo acontecendo? De acordo com o Benja, não tinham começado ainda na segunda-feira, e ele até falou sobre isso no programa dele, se liga. Esse é o nome que a torcida do Flamengo quer. Agora o Mano fala com ele todo dia, você tem alguma informação? Eu que falo, né? O cara tá dormindo na Turquia, eu tô fuso horário, você quer encher o saco. Eu falei com o Jorge Jesus agora, eu falei. E aí, falei com ele agora há pouco. Hoje o Fenerbahçe jogou, hoje não, na segunda, ontem, ganhou de 2-1 de virada. Faltam 9 rodadas pra acabar o Campeonato Turco, ele tá 6 pontos do Galatasaray, que é o primeiro, ainda tem o confronto com o Galatasaray, na casa deles, e o contrato do Jorge Jesus termina dia 30 de maio, se eu não me engano. 30 de maio termina o contrato do Jorge Jesus. Vou falar pra vocês que eu falei com ele antes de começar o programa. Até a hora que eu falei com ele, ninguém do Flamengo tinha ligado, não tem absolutamente nada. Jorge Jesus não conversa se tiver treinador ainda mais um português, que ele conhece. E ele não vai deixar o Fenerbahçe faltando 9 rodadas. Gente, vocês podem acreditar, não acreditar. Tô falando. Agora, eu repito, eu tenho certeza absoluta. Se ligar, fala Jesus volta, Jesus volta. Vai deixar 9 rodadas? Não. Tem uma multa rescisória, agora é um valor que não é alto, porque falta 50 dias para terminar o contrato, aí já não sei. Aí é uma coisa, não sei se ele voltaria agora ou mandar esperar 30 de maio, aí já não sei. 6 rodadas aí do Brasil. Faltam 9 rodadas do Campeonato Turco. O presidente do Fenerbahçe quer que ele renove. Assim, o auxiliar dele assinar contrato, o auxiliar vem. Agora, tem o que o Jorge Jesus falou depois do jogo? Calma, eu vou te mostrar o que foi que o Jesus falou na coletiva lá no Fenerbahçe sobre a volta dele ao Flamengo, ou permanência, ou renovação no Fenerbahçe. Calma que eu vou te mostrar tudo isso. Antes, é claro, da gente continuar, eu quero te mostrar o que foi que o Marcos Braz falou da primeira negociação que ele teve com o Jorge Jesus, o que atrapalhou aí, o porquê foi que não deu certo. Então antes, dá um like aqui no vídeo, vai. Só pra você não esquecer, já dá o like agora e aí vamos lá. Olha só o que o Marcos Braz falou. Jorge, você vai voltar pro Brasil? Ele não foi enfático comigo. Não, quero voltar, vou voltar, um dia vou voltar, mas eu preciso vir ajustar aqui. E o Benfica estava classificado para as oitavas da Champions, que era o grande sonho do Jorge, de ir avançando. Evidente que ele sabia que não seria campeão com o Benfica, mas era o grande sonho do Jorge, a Champions. Fazer uma boa campanha. Sim, e grande sonho de qualquer treinador que esteja na Europa. E aí a gente se encontra. E aí aconteceu um fato muito ruim, né? Até porque senão eu vou ter que ficar muito tempo aqui estendendo esse assunto, mesmo que a gente tenha, aconteceu um fato ruim. Vazou na imprensa. E a manchete do jornal era: Flamengo toca, mais ou menos isso, toca a casa do Jorge. Isso em Portugal. Isso em Portugal, no Bola, no principal jornal lá, as mídias explodiram, dizendo que eu toquei lá na casa do Jorge. Eu não vou na casa de ninguém sem ser convidado, amigo. Ninguém. Eu fui na casa do Jorge convidado. E ele sabia qual era o assunto que eu ia conversar com ele. Pô, tem criança, ia querer falar o quê? Pra dar um beijo nele de Natal? Pô, tá de brincadeira, porra. Piada. Então o que acontece? Eu fui, a gente conversou o que tinha que conversar. No outro dia, ou 2 dias depois, dois dias depois, tinha um jogo contra o Porto como se fosse a Copa do Brasil, em que existe um protocolo. Um dia antes,
o técnico dá uma entrevista para falar do jogo, se ater somente ao jogo, e isso é obrigatório, isso aí. O Jorge estava suspenso nesse jogo. Quem é que vai dar essa entrevista? João de Deus. João de Deus. E ele se coloca o seguinte: olha, antes de entrar para falar do assunto, aí ele fala que tem uns amigos no Brasil que estão ali, que foram jantar com o Jorge porque viveram bons momentos, mas que o pensamento do Jorge foi dito por ele, é só pegar aí na internet, está lá. O pensamento do Jorge era continuar no Benfica. O pensamento da comissão técnica era continuar no Benfica, ganhar títulos com o Benfica e cumprir o contrato integral com o Benfica. E deu uma entrevista. Depois disso aí, uma nota oficial a 4 mãos do Benfica e do Jorge. Ali. Assinada pelo presidente, pelo Jorge, por todo mundo. Dizendo a mesma coisa. Que o Benfica reitera que não quer mandar o Jorge embora, que reitera que quer o Jorge até o final da temporada e que não gostaria de não ter o técnico até o final das competições. Cara, o que acontece? Aí eu tinha que ter... Chegou um momento que eu tinha que decidir. Se eu decidir certo ou não é uma outra situação. Mas eu tinha que decidir. Não dava mais para esperar ver o que aconteceria com o Benfica para ver se o Jorge teria a possibilidade de vir para cá. E aí a gente tomou uma posição, a gente foi para dentro de uma direção. Mas calma, essa não foi a coletiva de agora, tá? Isso daí foi quando o Marcos Braz deu uma entrevista lá pro canal da Jovem Pan, falando com o Pilhado justamente sobre a primeira negociação. Vocês lembram? Quando o Paulo Sousa veio, que ele viajou pra Europa atrás do Jorge Jesus. Foi naquele momento e por isso que não deu certo a volta ali. Depois o Jorge Jesus saiu do Benfica, veio pro Brasil, falou do trabalho do Paulo Sousa, voltou pra Europa e acertou com o Fenerbahçe. E aí, se liga só o que o Jorge Jesus falou numa entrevista coletiva, já que tava muito provável que ele não ia continuar no clube. Só que o dono do Fenerbahçe resolveu o que é o Jorge Jesus e depende só dele para renovar. Se liga. Contra a segunda pergunta. O quê? Qual era? Não, o presidente falou comigo. Tenho um carinho muito grande pelo presidente. Acho que é um homem que se sacrifica muito para o Fenerbahçe em todos os aspectos, familiar, financeiro, e de vez em quando ainda tem que levar com situações menos agradáveis, e portanto ele colocou-me esse problema, estava de continuar comigo. Deu-me algum tempo para eu refletir. E como eu tenho dito desde o primeiro dia que ele me conheceu e que me tentou contratar em janeiro, em fevereiro, e eu disse-lhe que só dava-lhe uma resposta em maio. Ele conseguiu-me convencer. Vim para a Turquia porque ele conseguiu me convencer, e agora vamos ver, falta um mês para isto acabar. E portanto temos tempo para falar sobre isso. Neste momento não é um momento ideal para isso, e para mim neste momento o importante foi que vamos manter há um mês e poucos dias meia final da Copa da Turquia, onde podemos ir à final. Ainda temos um jogo para fazer com o Sivasspor, portanto temos que respeitar. Temos chances ainda para poder disputar o primeiro lugar, e se as coisas fossem normais, não é? Se calhar nós até estávamos mais próximos do primeiro lugar ou no primeiro lugar.
E o que é dizer isto normais? Normais foi o facto de se dar vitórias sem as equipas terem jogado. E pronto, é assim, nós temos que estar preparados para isso e vamos ver como é que isto vai acabar. E aí uma grande bomba que eu tenho aqui pra vocês. Cara, vocês sabem, né? No Rio de Janeiro, flamenguista é mato, meu amigo. Tem muito, não tem como se esconder. E aí, o Marcos Braz, lembra que eu falei pra vocês que, enfim, o Landim autorizou ele intensificar as conversas? Lembra também que eu disse pra vocês que o Ben já falou que não tinha conversa nenhuma? Isso foi lá na segunda. Só que ontem, o Marcos Braz foi tranquilamente ao cinema assistir ao filme do Michael Jordan. Mal esperava ele que na fileira de trás tinha um flamenguista espionando ele. Não tem como, né? O cara meteu o stalker ali e tirou uma foto do momento que o Marcos Braz estava com o celular printando 6 ligações perdidas. Aí aqui as notícias variam. Alguns perfis na internet dizem que são 6 ligações perdidas do Marcos Braz pro Jorge Jesus. Outros dizem que é do Jesus pro Marcos Braz. Eu não sei informar, tá aí as imagens, vocês conseguem ver. Diga aí vocês o que é que vocês acham. É o Jesus que ligou 6 vezes pro Marcos Braz e ele não atendeu porque tava no cinema? Dá uma segurada aí, Jesus. Ou foi o Marcos Braz que já tinha ligado 6 vezes pro Jesus e ele não tava atendendo e ele mandou esse print pra alguém pra justificar? Pois é, meus amigos, a coisa tá pegando. A volta do Jesus nunca esteve tão próxima. No entanto, tem que saber, será que vai dar tempo de esperar o contrato dele acabar lá na Turquia? É isso que a torcida vai aceitar? O que você acha? Dá pra esperar o contrato dele terminar lá? Ou não, ele tem que voltar agora já? Perde uns 6 jogos do brasileiro aí, faltam 9 rodadas lá do campeonato turco, ele viria no final de maio. Você acha que dá pra esperar? Tá tudo ok? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Se o Jorge Jesus não vier, qual é o seu treinador favorito? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!